Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se confiante no futuro, mas não no nosso. João Miguel Tavares revela-se privilegiadamente desinformado e Pedro Mexia sente-se a Monti. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a Ministra da Justiça anunciou na TSF que a lei que criminaliza o enriquecimento ilícito há de ir ao Tribunal Constitucional o número de vezes que for necessário até passar. Vamos discutir isso mais adiante neste Governo Sombra, em que, para já, o Pedro Mexia requer a pasta de Ministro dos Apoios Fatais. Quer dizer que nem todos os apoios são bem-vindos, Pedro Mexia? Bem, dependendo da concepção que tivemos dos apoios. Por exemplo, Luís Filipe Menezes, esta semana, diz que são bem-vindos todos os apoios à sua candidatura, por exemplo, do CDS e do PS, que tem um candidato próprio, o que é uma originalidade. Que é uma coisa. Portanto, há pessoas que aceitam todos os apoios, no caso de Luís Filipe Menezes. Mas há situações em que, se calhar, há apoios indesejáveis. Mas há apoios indesejáveis. Não sei se são indesejáveis, são contraproducentes. Acha que Fernando Seara pode estar a pensar o mesmo nesta altura? No caso de Fernando Seara, há dois problemas, que é não só o apoio, o único apoio até agora oficial a Fernando Seara é de Miguel Relvas, que não é um apoio de modo a garantir muitos votos, nem muita popularidade, digamos assim. E há a segunda questão, que é Fernando Seara não é candidato, que se saiba. Ele ainda não disse que era. Ainda não disse que era, e as últimas declarações que ele prestou sobre essa matéria foi que ia voltar à vida académica. Aparentemente, Fernando Seara estava muito desagradado com o facto de ter havido um negócio com a Câmara de Lisboa, de uns terrenos que permitiu que a Câmara de Lisboa abatesse uma parte grande da dívida que tinha e que esse era um dos seus maiores argumentos de campanha. E de repente aparece Miguel Relvas a dizer que vai votar nele com todo o gosto. E a dizer que só Deus sabe quanto ele, Relvas, gosta de Fernando Seara. Foi uma das frases que ficou. As invocações a Deus e a Jesus Cristo na história do PSD não são de modo a alegrar muito as hostes. Já agora que fala de invocações a Jesus Cristo no PSD, Marcelo Rebelo de Sousa também falou sobre este apoio de Relvas a Fernando Seara e chamou-lhe o beijo da morte. Sim, é um beijo... Não é um beijo simpático. É um beijo... Enfim, uma daquelas variantes de beijos não simpáticos que eu me dispenso, dado o prime time Não vais fazer essa taxonomia? Não vou. Podíamos fazer... E tem nomes? Os beijos não simpáticos? Os beijos bons, os beijos maus, davam um bom programa. Mas o que foi engraçado foi a reação de António Costa, que veio desafiar Relvas a candidatar-se ele próprio. Porque seria realmente a corrida mais fácil da história. Eu nunca tinha visto um candidato a dizer a pessoa com quem eu gostava mesmo de ganhar estas eleições era o senhor. Mas isso até eu. Foi bonito. Parece-lhe que com tudo isto a campanha já começou, João Miguel Tavares? Não, com certeza que já começou, apesar de tudo. Seara ainda não anunciou publicamente que é candidato, mas tudo aponta que vai ser. Quer dizer, eu não sei se Miguel Relvas tentou iniciar ali a sua vaga de fundo, mas correu-lhe mal. Agora... António Costa, de facto, já está parcialmente também em campanha eleitoral, no sentido em que já se percebeu que António José Seguro dificilmente sairá de lá antes de 2014 e, portanto, ele tem que esperar mais um bocadinho e, portanto, o seu destino natural será um segundo mandato na Câmara Municipal de Lisboa. Agora, de facto, porque é que isto tudo está a acontecer? O que é engraçado é que, alegadamente, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, foi um beijo da morte que Miguel Relvas deu a Fernando Seara e, entretanto, Marcelo aproveitou para dar um beijo da morte a Miguel Relvas. Portanto, isto é de beijo da morte em beijo da morte. Mas Marcelo Rebelo de Sousa só dá beijo desse. São os beijos favoritos de Marcelo Rebelo de Sousa. No espaço público. Mas porque eu não quero criticá-lo, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa... De repente pareceu-me que havia tanta segurança nessa afirmação. Não tenho informação. Que eu queria saber se havia inside information. Não tenho informação sobre os beijos. Neste programa, mais adiante, vamos falar de inside information e podia ser um caso desses. Mas isto é mais uma variação daquela modalidade conhecida como tiro ao relvas. E a modalidade é uma modalidade pela qual eu tenho a maior simpatia. Se fosse modalidade olímpica, eu estaria lá a concorrer. Portanto, todas as que acertam em relvas mas a minha dúvida é a minha dúvida é se Miguel Relvas não tem noção dessa modalidade. Pois, é uma boa pergunta. Acho que não tem. Porque ou quer queimar Seara, o que não creio que seja o caso, ou então não tem a noção... Só Deus sabe quanto é que ele gosta de Seara. Deus pode ter informações sobre o que ele... Deus ainda não se pronunciou. Pois não. Como é normal, Deus não se pronuncia muito sobre a vida do PSD. O problema é que Miguel Relvas é demasiado vaidoso para estar demasiado tempo calado. E durante algum tempo ele esteve confinado depois daquela desgraça toda da licenciatura. Mas agora já não se aguentou. Há imensos assuntos sobre os quais o queríamos ouvir. Ele não fala necessariamente sobre os assuntos sobre os quais
tinha interesse ouvi-lo. Que impacto é que pode ter o fator relvas na eleição em Lisboa, Ricardo Araújo Pereira? É difícil prever porque não há nada que tenha impacto sobre relvas, não é? Isso já sabemos por experiência do último ano, sobretudo. Agora, resta saber se relvas têm impacto sobre qualquer coisa. Eu gostava de não esquecer que estas declarações foram proferidas na Universidade da JSD, que é uma universidade a fingir. Se há alguém que tem experiência em ensino superior a fingir, é Miguel Relvas, porque tem um curso a fingir e agora estava numa universidade a fingir. E depois há esta questão de Miguel Relvas estar sempre um passo à frente da realidade. Quando ele escrevia na Assembleia da República, frequento o segundo ano de Direito e só tinha uma cadeira do primeiro, e agora apoio este candidato, não é ainda candidato. E portanto é um homem que está sempre aquele passo à frente da realidade, sim, à frente do seu tempo. Enfim, é um visionário, vamos ver. Mas não vai fazer a vontade de António Costa e não se vai candidatar ele, não é? Acho que não. Estou com muita pena de António Costa. Imaginamos, claro. Está entregue a pasta dos apoios fatais ao Pedro Mexia. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro das acusações, das verdadeiras ou das falsas? Isso não sei, não quero me pôr para aqui a dizer tal coisa. Mas pelo menos isso... daquelas que devem ser investigadas. Que é aquilo que está em causa neste caso. Exatamente. O que está em causa são as declarações de Catalina Pestana falando de pedofilia na Igreja Católica. Exatamente. Fundo, o que está em causa não são só essas declarações, mas também a resposta que a Igreja Católica, nomeadamente a partir de alguns dos seus porta-vozes, como o porta-voz da Conferência Episcopal, deram a Catalina Pestana. A antiga provedora da Casa Pia, é bom sempre a antiga recordar. Provedora da Casa Pia e que faz parte de uma instituição chamada Rede de Cuidadores, que foi criada após o caso Casa Pia para proteger as crianças e para dar algum apoio a essas vítimas que não teriam ninguém com quem falar e ninguém realmente para cuidar delas. E tem a ver com, portanto, foi na sequência desse seu trabalho na Rede de Cuidadores que a Catalina Pestana e o Álvaro Carvalho, que é o presidente dessa associação, terão escrito uma carta a denunciar conhecimento de casos de pedofilia na Igreja. Entretanto, o padre Manuel Morujão veio dizer que não sabe que carta é essa, não recebeu nada, ninguém falou comigo, mas a verdade é que aparentemente essa carta existe. O que é que se passa aqui? O que se passa aqui é, todos nós conhecemos as histórias da pedofilia da Igreja Católica pelo mundo inteiro, mas elas de facto ainda não tocaram Portugal. E não tocaram Portugal, não sei se por não existirem, eu duvido que seja por não existirem, mas porque Portugal é Portugal. E convém, sobretudo, que quando suspeitas destas, vindas de uma pessoa como Catalina Pestana, aparecem na praça pública, a Igreja não continue na defensiva, a encolher os ombros e a dizer que não sabe nada. Há um caso recente do vice-reitor do Seminário Menor do Fundão, que foi o que expultou tudo isto, não é? E eu tenho para mim que nada disto, quando nós temos um caso como a dimissão da pedofilia espalhado desta maneira pelo mundo, nos mais diversos países, nas mais diversas dioceses, isto não é por acaso. Há ali um ambiente propício a isto acontecer. E, portanto, esse ambiente propício existe em todos os países, incluindo em Portugal. E então, mal a menor suspeita se levanta, o que a Igreja tem que fazer é mostrar toda a disponibilidade para investigar. E não este papel meio de desmostra de eu quero dizer que sim, mas não sei de nada, mas se souber alguma coisa eu vou estar disponível para dizer tudo, e não é isso que se está a passar. Aliás, ainda ontem, numas declarações fantásticas, o antigo Bispo da Guarda veio dizer que sabia que a pessoa acusada já há muitos anos se deitava com alunos, com seminaristas, embora ele tivesse acrescentado extraordinariamente que deitava-se com alunos, mas acha que não acontecia nada. E depois veio, entretanto... Eu dizia o Michael Jackson. Exatamente. Mas no caso dele, provavelmente era verdade, no Michael Jackson. Há uma nova teoria agora, numa nova biografia dele. Mas, enfim, esse é outro assunto. Agora, a Diocese da Guarda veio dizer não, o senhor, aquele nosso antigo bispo, ele está já numa casa, ele está doente. Quer dizer, mais um bocadinho e dizia, ele não bate bem da bola, basicamente é isso. E, portanto, esta falta de clareza é, no mínimo, lastimável. Atribui credibilidade às afirmações, às declarações de Catalina Pestana nesta matéria. Ela diz, nomeadamente, que sabe de casos de pedofilia só na Diocese de Lisboa, conheço 5, disse ela. Sim, quer dizer, eu não tenho razão para não atribuir credibilidade. Eu acho é que podiam ter melhor oportunidade, talvez, se há alguma coisa a dizer sobre isso. Eu gostava que a Catalina Pestana fizesse uma lista completa de todos os casos de pedofilia e outros crimes horrorosos que conheça e os denuncie. Mas isso pode-se fazer assim publicamente? Ela, não, mas que os denuncie no sítio próprio, não precisa de ser publicamente, mas que os denuncie no sítio próprio. Ela conhece vários casos.
E eu acho que ela devia denunciar. Tal carta que terá Mas essa sido carta quando é que foi escrita? Foi Em escrito já há 2010. coisa, sim. 2010. Mas que nunca... Devia ser... eu tenho duas palavras... Não foi enviada ao Ministério Público, aparentemente. Foi para enviada a hierarquia da Igreja. Três palavras ao para Dom Catalina Jorge Ortiga e Pestana. para o Dom Jorge Aviso Furtado. de recessão. É, claro. Acho que faz falta isso. Ela foi enviada uma segunda vez. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República decidiu abrir um inquérito. Fez bem, Pedro Mexia? Claro que fez bem. Aliás, toda a questão e todo o problema da pedofilia na Igreja tem a ver com essa dúvida, que não há dúvida nenhuma na minha cabeça, e acho que na cabeça de qualquer pessoa lúcida nesta matéria, é que esta questão é uma questão criminal. A Igreja tratou demasiado tempo esta questão como sendo uma questão interna, uma questão de disciplina interna, uma questão de pecado, se quiserem. Ora, isto é um crime. A pedofilia é um crime. E, portanto, foram, aliás, aprovadas recentemente, penso que este ano mesmo, diretrizes pela Conferência Episcopal sobre aquilo que é importante, que é a denúncia às autoridades. E é isso que é importante, é tratar estes casos como se trata a denúncia de um crime e não denúncia de um problema interno que vai ser resolvido internamente, como aconteceu muito na Igreja, que foi mudar o padre de paróquia ou dar-lhe uma reprimenda. Portanto, Não aquela é disso carta que de se trata. 2010, Agora, se calhar devia ter sido escrita à Procuradoria-Geral da República e não à hierarquia da Igreja. Exato. bem, ou com conhecimento, é outra coisa, outra palavra que eu podia juntar ao aviso de recepção, é com conhecimento, porque por um lado... CC. Exatamente. Por um lado é importante a instituição em causa Há um problema, ter informação disso, mas também é importante que as autoridades atuem. Sim, há aqui uma questão de CC, neste caso em particular, porque o que está a ser dito é que a maior parte daqueles casos, ou a totalidade daqueles casos que a Catalina Pestana sabia, foram prescritos. Estavam prescritos. Sim. E, portanto, a ideia era que houvesse a hipótese da Igreja se retratar, como fez noutros países. E, portanto, é esse Portanto, já tinha passado que já teria passado o prazo jurídico para isso. para criminalizar essas situações. Bom, temos assim o João Miguel Tavares no cargo de Ministro das Acusações e vamos ter agora o Ricardo Araújo Pereira como Ministro dos Brindes. É para falar de prendas de Natal? Exatamente. É? De uma prenda de Natal em especial. Dá lá, 1h30. Depois faremos uma nota Boazinha? final. Bem boa, acho ótimo, sim. Se me desse, Boa, disseste isso com um gesto de entusiasmo, não foi? Ótimo, acho que eu não sei como é que é o Pai Natal na Colômbia, mas este é generoso, É para aquele... O que se passa é que o Estado português está a fazer a liquidação total de várias empresas, incluindo da TAP. Percebe que quer dizer do país. Sim, mas basicamente é isso. E a TAP vai ser então vendida em saldo. Está com um saldo magnífico, porque o comprador, que é aquele cidadão que é colombiano, mas também polaco e semi-brasileiro... É Fremovic. A cidadão do mundo. É um cidadão do mundo. Vai comprar a TAP e o Estado vai encaixar com o negócio, segundo o Expresso e o Jornal de Negócios, o Estado encaixa 20 milhões. É um quarto do passo do Ronaldo, não é? Sim, o Benfica encaixou 40 com o Witzel. O Estado encaixa 20 com a TAP, uma frota de aviões e uma companhia de 20. Bom, eu não percebo muito de economia, mas parece-me que... Ao contrário de todos nós aqui neste painel. Não me parece muito. Eu duvido que não haja, uma vez que estamos em dificuldades, por que não recorrer ao estratagema ao qual as pessoas sempre recorreram quando estavam em dificuldades, que é, não haverá uma casa de penhoras que nos dê um bocado mais do que 20 milhões pela TAP. Sinceramente, parece-me que não é uma hipótese a deitar fora. Esta da casa de penhoras. O que se passa é, ao que parece, o negócio vai ser feito da seguinte maneira. O senhor Ranjovic vai assumir, diz ele, assume o passivo da TAP, injeta algum dinheiro na empresa e o Estado encaixa 20 milhões. Ora bem, assumir o que diz uma pessoa que percebe mesmo de economia, porque é economista e em princípio percebe, que se chama Ricardo Cabral, o que ele diz é quem assume o passivo da TAP são os ativos da TAP. Ou seja, como ele fica com os ativos da TAP, isso contrabalança o passivo. Segundo, o dinheiro que ele injeta na empresa é na empresa dele, por isso é dinheiro que ele está a dar a si próprio. O Estado fica com 20 milhões. Esta notícia vem na sequência de uma outra... já é qualquer coisa nos 4 mil milhões que há a cortar. É bastante bom, não é? É uma grande fatia. Isto representa, não sei, se calhar €1 por cada subsídio de férias cortado, que se calhar pode ser devolvido às pessoas. Esta notícia vem na sequência de uma outra de que nós não dissemos grande coisa, ou mesmo nada, que foi aquela da Ferrostal e das contrapartidas pelos submarinos. Empresa alemã dos submarinos. Exato. As contrapartidas pelos submarinos. O deputado António Filipe falou disso no Parlamento, mas enfim...
como sempre, houve uma não inscrição desse problema. E Bibliografia, José Gil. o que aconteceu foi que, aparentemente, a Ferrostal, no contrato, tinha ficado de retribuir com contrapartidas no valor de uns 700 milhões. O Estado fechou negócio por umas obras num hotel, que ainda por cima parece que é um projeto da Ferrostal, sim, no valor de 150 milhões. Portanto, havia ali 600 ou 700 milhões que ficaram por 150 milhões investidos não na indústria portuguesa, como era suposto, mas num projeto próprio deles. Da própria empresa alemã. Ferrostal, sim. Bons negócios. Sim, excelentes negócios. Excelentes negócios. Eu sempre achei que Miguel Relvas era uma pessoa com jeito para fazer negócios. Para os outros. Para os outros. Querer melhorar o nosso parque hoteleiro. Justifica-se privatizar a TAP por este valor? É assim, há matérias sobre as quais eu não percebo absolutamente nada. Só algumas. Ao contrário de todos nós aqui neste painel. TGV, TAP, tudo o que é grande e anda depressa, eu não percebo nada. A única coisa que, de facto, que eu sei sobre aviões é uma anedota que eu acho que foi o Richard Branson, que acho que da Virgin, que contou um dia que ele perguntava: sabem qual é que é a melhor maneira de se ficar milionário? Ele diz: é ser bilionário e comprar uma companhia de aviação. Parece-me uma boa piada. A única questão, eu não faço ideia se a TAP está a ser bem vendida ou mal vendida, tendo em conta, por mim, se Miguel Relvas está lá metido, acho que está a ser mal vendida. Por princípio, é um dos princípios da minha vida. Mas neste caso, Miguel Relvas não tem. Mas pode não estar. É tutela de se dizemos nós, ainda vamos descobrir. Que o senhor de colombiano, Wall-E, brasileiro, boliviano, polaco. Miguel Relvas está-se a tornar uma obsessão deste programa. Então, eu tenho que ter uma por legislatura. Há uma coisa Agora estranha aqui nisto, que é este senhor que vai comprar a TAP tem tantas nacionalidades e nenhuma delas é angolana. Eu estava à espera. Mas se calhar também é. Talvez. Ele teve que ter uma nacionalidade europeia. Mas há só uma coisa que eu quero fazer em apoio do governo, que é o seguinte. Eu olho para alguém? Não. Eu olho para a Ana, não é? Aeroportos não é e navegação aérea. É a nossa prima, é dos aeroportos. E aquilo dá dinheiro e ninguém tem a menor dúvida que aquilo dá muito guito. Temos cinco empresas a concorrer. Diga, Dr. Tavares, dá? Dá guito. Sim, Guito. foi o que disse. E, portanto, há uma data de concorrentes, ok? Se a TAP fosse um tão bom negócio como a Ricardo Araújo Pereira quer querer, não tinha só um senhor boliviano ou colombiano, polaco ou brasileiro. É só isso que eu tenho a dizer. Portanto, eu até acredito que aquilo possa se transformar no negócio da vida do senhor. Agora, querer transformar a TAP... já disse que já é. Pode ser que já é. Agora, querer também transformar a TAP numa coisinha super reluzente, da qual é tão fácil extrair dinheiro, eu diria que já... Não, mas meio Witzel. Pois, mas é que o Witzel ia fresquinho. Eu proponho, a partir de agora, medirmos os negócios em Witzel. Em Witzel, ainda tem nome de moeda, não é? Acho meio Witzel uma pechincha, sinceramente. Fala para ti, eu com meio Witzel tinha a vida feita. O PS propôs a suspensão da privatização da TAP. Ainda se vai a tempo? Mas propôs porquê? Porque é um mau negócio ou porque é contra? Porque as dúvidas sempre nas privatizações, em várias das privatizações, é se o que está em causa é que se é um mau negócio em termos financeiros ou se é mal pensado privatizar o que eu ouvi o PS dizer é que o processo é pouco transparente. Pois isso é uma definição de processo. Portugal. Está na definição, está no dicionário da Porta Editora. Tendo em conta que o comprador tem 3 nacionalidades e uma delas terá sido adquirida para possibilitar o negócio, também parece que é pouco transparente. Agora, acho que antes de discutirmos se este valor é um valor bom ou mau, e parece evidente que é mau, temos que discutir se a questão da privatização da TAP, porque há algumas questões prévias à privatização da TAP, o facto de devemos ou não devemos ter uma companhia nacional, o facto de haver ou não um aeroporto que é em Lisboa e que pode ser deslocalizado. O aeroporto é ANA, já é outra matéria. Não, mas espera, mas tudo isto, o facto, por exemplo, de os voos para os países de língua portuguesa poderem ser descartados, ou seja, há também um caderno de encargos que é importante saber, que é importante estabelecer em relação ao negócio. E estamos só a discutir se o dinheiro é pouco ou muito. Foi como o negócio da EDP. Discutiu-se só o dinheiro. É ótimo, é muito dinheiro. Aí era ao contrário, é muito dinheiro. Mas e foi um bom negócio ou não? E eu acho que nem sempre vejo neste governo uma clareza entre o que é o bom ou mau negócio em termos quantitativos e o bom ou mau negócio em termos de filosofia de gestão da coisa pública, digamos assim. Pronto, está entregue a pasta dos brindes.
Haverá mais para o Natal. Daqui a pouco o enriquecimento ilícito. Antes ainda, o João Miguel Tavares sente-se privilegiadamente desinformado. É um privilégio? A desinformação? Não, nada. Eu queria estar privilegiadamente informado. Estou desinformado, infelizmente, e, portanto, estou com não tenho vítices, nem meios vítices, nem décimos de vítices a vir pararem ao meu bolso, como aparentemente vários administradores do BES tiveram com o negócio da EDP. Isto vem na sequência... Eu ia justamente o que é que tem a ver esse privilégio com bancos de investimento, empresas energéticas... É mais um caso que vem na sequência da investigação do caso Monte Branco, que já se devia chamar para esta altura Cordilheira Branca, porque Monte é manifestamente pouco para assambarcar tudo o que está ali a passar. E, de facto, quando eu vejo estas notícias, ainda por cima esta semana acompanhadas de mais investigações no caso das PPPs, em que parece que já não houve secretário de Estado, nem ministro do anterior governo que não tenha tido a casa invadida e vasculhada para saber o que se passou ali, eu tenho sempre um comunista... E nós a sabermos tudo em tempo real. E nós a sabemos tudo em tempo real, é verdade. Essa é a outra parte. Eu nunca percebi se nós sabemos disto em tempo real porque é a justiça a querer tramar a alguém ou é a justiça a dar por adquirido que, assim como assim, isto é Portugal e não vai dar em lugar nenhum, mais vale a gente dizer o que é que aconteceu à comunicação social, porque nos tribunais nunca se há de provar. É uma daquelas coisas que eu nunca consegui bem perceber porque as coisas acontecem. Bom. Nunca é bom. Dou de barato, nunca é bom. Não sei se é desespero ou se é má intenção. Nunca percebi bem. Agora, quando estes casos surgem, há de facto um comunista a nascer dentro de mim. E eu nestes aspectos queria aqui sublinhar uma cesariana. que há de facto ali uma parcela... Mas é para salvar o comunista, atenção. É deitar fora o hospedeiro. Não é perigo de vida da mãe. Isso é epidural, que é para lhe doer muito. Mas o que eu quero dizer é que, de facto, há ali 0,1% da população, ou 0,5% da população, em relação à qual eu tenho instintos profundamente comunistas. Porque, sobretudo, neste tipo de alturas, em que deixa-me fazer conversa mesmo de Jerónimo de Sousa e de Ricardo Araújo Pereira. Na altura em que nós estamos a cortar a reforma ao velhinho e a jogatana e o grande capital a meter a pata em cima do velhinho que não tem acesso ao medicamento na farmácia. Isto é uma absoluta obscenidade e de facto, estas pessoas, qual é que é o problema aqui? É que são demasiadas pessoas e demasiado poderosas para isto ser por acaso. É que não é de repente, eu fiz uma trafolhice, e é aquele senhor a quem nós apontamos o dedo e diz, ele fez uma trafolhice. Ocorreu-me uma trafolhice. Exatamente. É raro ouvires alguém dizer, eu fiz uma trafolhice. Exatamente. Ocorreu-me fazer uma trafolhice. O problema aqui é que isto é um modo de vida, é uma cultura. E quando nós dizemos muitas vezes estes tipos são todos iguais, e depois vêm pessoas equilibradas, inteligentes, sei lá, tipo Pedro Mexia a dizer, atenção, subtileza, não sejam demagogos, as pessoas ninguém é todo igual. Mas há depois esta sensação altamente deprimente. Adoro críticas com que concordo. Exato. E depois há este caso altamente deprimente, que é que nós temos a sensação de que, a partir de um certo nível, lá mesmo no topo, se não forem todos iguais, não entram lá. E é neste aspecto que casos como Monte Branco e PPPs e tudo isto demonstram que, por acaso, provavelmente, eles são todos iguais. E em alturas de crise terrível como esta, começa-me a nascer aquela vontade de assaltar o Palácio de Inverno. É por causa destes casos ou de casos como estes que não gosta de privatizações? Ricardo Araújo Pereira. Eu não gosto de privatizações por várias razões. Devias começar por dizer, João Miguel falou tão bem. João Miguel esteve muito bem. Estamos a falar de inside information. Sim. Não sei se ficou muito claro depois da indignação na minha diatriba do João Miguel. Não ficou Qual é o caso em si? Mas eu posso explicar. Sim, mas explica só, contextualiza só para depois o meu comentário estar enquadrado. Mas isso é simples. Esta acusação específica tem a ver com o facto de, nas vésperas da compra da EDP, as pessoas tiveram consciência que a EDP ia ser vendida, pelo preço que ia ser vendida, e aproveitaram para abarbatar uma série de ações da EDP e fazer um negócio a partir de offshores e paraísos fiscais. Do BES. Alegadamente administradores do BES Investimento. E não é só pessoas. Estamos a falar... Coisas a notícia, também, a notícia falava de administradores, o que dava a ideia que era uma Geraldina. Sim. Carlos, isto... Acho que Geraldina nunca tinha aparecido na televisão portuguesa. Não, é mais um momento histórico. Sim. Sobretudo neste âmbito. Carlos, era aquilo que o João Miguel estava a dizer, o que é repugnante. Estar a subscrever. Não. Mas lá está. De facto, há crise muito acentuada para algumas pessoas.
No outro dia havia eu queria relacionar este caso com outros 2 pequenos episódios. O daquele banqueiro que disse ai, aguenta, sobre se o país aguentava mais austeridade. E o daquele outro banqueiro, que eu acho que é deste banco, que telefonou para Pedro Passos Coelho a protestar por não ser o banco dele que ia fazer lá uma intermediação qualquer entre os chineses e a EDP. Esse banqueiro perdeu essa intermediação, mas não ia deixar de ganhar dinheiro com o negócio da EDP. Quer dizer, acho que não fazia sentido o BES ser um banco que não ganharia dinheiro com a privatização da EDP. Se toda a gente ganha à farta com as privatizações, porque não também o BES? É isso. Essa é a minha posição sobre esta matéria. Na jogatana, pantudo. Na especulação, pantudo. Queria só terminar dizendo... Sinto que há também um comunista a nascer. E do Pedro também. É inevitável que estas operações redundem em casos destes, Pedro Mexia? Inevitável não é, mas costume é. É da natureza humana ou da natureza deste tipo de negócios? Há 2 posições à direita sobre o capitalismo. Há uma posição entusiasta e otimista que acha que o mercado resolve as coisas e, portanto... A mão invisível. É soberano. E há outra visão, mais conservadora, se quiseres, que acha que, nomeadamente neste mundo dos negócios e da alta finança, etc., existem fatores humanos, que se quiseres dar nomes bíblicos, como a avareza ou a ganância, etc., que entram em ação e que, portanto, estes negócios, para além de poderem ser bons ou maus em termos de princípio, para além de poderem ser bons ou maus em termos de retorno financeiro, têm que ser feitos no interesse público. E muitas vezes, uma das minhas... eu, à partida, acho que há uma série de privatizações que me são simpáticas, porque acho que o Estado não está lá a fazer nada. Mas quem não está lá a fazer nada nunca são os interesses privados ilegítimos. E esse, embora eu não subscreva a posição do João Miguel Tavares em relação a isto, em relação a nada, são todos iguais, acho que em nenhuma área, seja banqueiros, seja autarcas, seja políticos, se pode dizer, são todos iguais. Mas há demasiados telefonemas, há demasiada inside information, há demasiadas pessoas que não deviam estar na fotografia. Demasiada jogatana. E por isso é que eu não tenho um capitalista dentro de mim, nem ninguém, mas não tenho ninguém dentro de mim, era o que eu queria dizer. Embora pareça, mas não tenho. Engoliste alguém. E por isso acho que o capitalismo só faz sentido se for vigiado, regulado e transparente. Se não, de facto, percebo a posição comunista às vezes sobre a jogatana. Pronto, depois de termos ouvido o prudente Pedro Mexia, fica explicado o privilégio da desinformação do João Miguel Tavares e de nós todos, aliás, privilegiadamente desinformados. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se confiante no futuro? Os seus amanhãs ainda cantam? Os meus amanhãs sempre cantaram mais afinadamente do que certos outros amanhãs. Ah, sim? Sim. Espero que isso esteja claro. Mas os meus amanhãs, neste momento... Isso era um bom tema para desenvolver. Era. Mas cantam baixinho, vá. Neste momento cantam muito baixinho. Agora, há outros amanhãs que cantam grotescamente. E é o caso do amanhã... Como é que se sabe que o amanhã canta? Está calado. Na véspera. Agora vamos ser... Esse teu literalismo não parece um poeta. Bom, vamos lá ver. O amanhã que está a ser preparado pelo Governo... Está confiante no futuro? Estou confiante no futuro, mas não é no nosso. Estou confiante, por exemplo, no futuro da Alemanha. Ainda há pouco tempo esteve cá um economista e analista prestigiado, apesar de ser amigo de Vítor Gaspar. Ele disse isso sem qualquer pudor, por isso é preciso ter realmente muito prestígio para não deixar que isso o abale. E ele disse, o meu amigo Gaspar e tal, ele devia ter calma com isto da austeridade. Foi uma das coisas que ele disse. E outra das coisas que ele disse interessantes foi, esta crise foi excelente para a Alemanha. Excelente. Agora, houve uma série de notícias que saíram esta... Não faz sentido nenhum. Faz algum. Não faz. Faz e eu gostava de pôr a falar com o senhor. Porque ele tinha 2 ou 3 argumentos, infelizmente não me lembro de nenhum, que demonstravam claramente que a crise tinha sido excelente para a Alemanha. Tendo em conta que a Alemanha precisa de exportar, porque é que é uma excelente situação para a Alemanha? Há mais mercados. Agora há mais mercados, não é só o nosso. Não, mas o mercado interno europeu é muito importante. Oh, Pedro, as pessoas gostam de BMWs em todo o mundo.
Não, não, Adoro. Os chineses pelam-se. Os chineses pelam-se Não para estamos só a falar BMWs. de BMWs, como sabes. Está bem, Siemens, eles também gostam de Siemens. Philips, televisores Philips, quem é que não... Isso é holandês. Sim, toda a gente... Agora já não, acho que é chinês. o quê? Chinês não, É japonês. Philips. Acho que já Estás a ver, é gostam japonês. tanto que até compraram. Já é japonês, acho eu. Mas é holandês, nunca foi alemão. Ora bem, saíram 2 ou 3 notícias esta semana. Soutor, eu não interrompi... Não, podes interromper à vontade. Saíram 2 ou 3 notícias esta semana que eu achei interessantes. A primeira foi um estudo do FMI ou da OCDE, foi de uma instituição que é conhecida por uma sigla. Isto é importante. Que dizia que a despesa pública, neste tipo de altura, é positiva. Essa é uma. Uau, nunca ouvimos isso. Pois, Havia um senhor que não era conhecido por uma sigla chamado Sócrates, que era o nome, Sim. e que dizia a mesma coisa. Pois, Era só para este pequena parte. certo, mas ouve lá. Vamos fazer uma revisão de todos os programas e O Sócrates tem muitos para perceber defeitos, em mas que programa é que o João Miguel não terá falado de o Sócrates tinha muitos defeitos, aliás, tinha quase todos, mas é falacioso dizer, o Sócrates achava isso, logo isso está mal, isso não é verdade. Por exemplo, ele respirava, Isso gosta de depende dos respirar. sítios. Nos Estados Unidos pode estar correto, por exemplo. Mas enfim. Mas estes senhores dizem que aqui também estaria correto. E estes senhores sabem muito mais do que tu. Vês? Isto não é falacioso, não é aquela falácia de... Oxe, mas não é argumento de argumento de autoridade, não é? Argumento de autoridade. É muito diferente. Não és tu, João são os Miguel. outros Não. senhores. Exatamente, é muito diferente. Bom, havia outra notícia que dizia que Portugal estava com uma perda de poder de compra na ordem dos 22% abaixo da média europeia, não é? O Gabinete de Estatística, essa é do Gabinete de Estatística da União Europeia. Fiz as Exato. contas. Eu queria dizer, porque eu trago isto bem sabido, sim, é o Gabinete de Estatística do... Exato. E, portanto... E estamos até mesmo atrás da Grécia. Exatamente, estamos atrás da Grécia. A sensação que dá é que estamos estamos naquele ponto da nossa história em que o que dava jeito era entrarmos para um mercado comum, ou assim, para uma União Europeia. Parece que estamos naquele ponto em 1986, ou o que foi, em que se dizia isto, o que dava jeito à nossa economia era entrar para um mercado comum. O que é bizarro é que já estamos, mas estamos nesta situação. Esta coisa de estarmos atrás da Grécia, quer comentar, Pedro Mexia? Não nesse sentido. Nesse sentido não quero comentar, mas eu acho que... Deixa-me só, antes de dizer uma coisa sobre o assunto, esta ideia germanofóbica também é um bocadinho... Aliás, esta semana juntou-se à germanofobia Berlusconi, de quem vou falar a seguir, Sim. que também diz que estamos a ser germanocêntricos. E a Alemanha está a agir como como é que vamos dizer agora, um player racional. A Alemanha está na situação dela a fazer o que provavelmente outro país faria, ou o que nós, se fôssemos ricos, faríamos, provavelmente. Isso eu não digo que não. Pronto, Isso não digo ponto que não, número 1. claro. Segundo lugar, não creio que nenhum país europeu tenha interesse, nenhum país europeu, não entidades europeias e muito menos países ou entidades extra-europeias, nenhum país europeu da União Europeia tem interesse na crise. Não estou a ver como. Escapa-me um bocadinho como. Ponto número 1. Ponto número 2. Mas se não têm, estão a fingir muito mal. Quer dizer... Mas não podem ter, porque, repara, o problema é que vai tudo junto, é aquela história de que se tira uma lata e Mas cai... então, porquê que cai... não tomaram as medidas que toda a gente... que é consensual que têm de ser tomadas a nível europeu para ultrapassar a crise? Para já não há medidas consensuais, tão económicas, muito menos. E depois toda esta situação deriva de políticas orçamentais, etc., muito diferentes nos vários países europeus. O grande problema é saber se é possível unificar políticas económicas e fiscais tão diferentes entre o rigor absoluto e a bandalheira total, como aconteceu nos vários países europeus. Mas a segunda questão é que a perda do poder de compra não há... Se a ideia de empobrecer é uma ideia que nos foi apresentada como inevitável, empobrecer significa também ter menos poder de compra. Não consigo perceber a surpresa disto. A recessão É capaz de não ter é a dimensão. A recessão não é crescimento. Ainda precisamos de empobrecer mais, João Miguel? Eu é pena não ter aqui o microfone na lapela, senão eu agora começaria a tirar a Tens minha o mi- pele. por A acaso minha tens o pele. microfone na lapela. Não, é pena Não, ter eu aqui. queria ter na camisa. Eu queria começar a tirar agora a minha pele de comunista e começar a fazer a minha strip. pele de liberal. Um striptease liberal. É um striptease liberal, porque é assim, eu evidentemente só sou comunista do quinto andar para cima. Quando se começa a descer, é aí que eu e Ricardo Araújo Pereira começamos a divergir. Porque andar? Quando Sim, desce o nível, quando eu saio do loft, eu no loft sou comunista. Quando começa a descer os andares da escala social, passa a deixar de ser comunista e passa a ser liberal, por uma razão. Porque é ao contrário de Ricardo Araújo Pereira e vários comunistas que acham que se todas as pessoas tivessem asas atrás das costas e se não houvesse o BPN,
Portugal seria um país pujante. A ideia de Ricardo Araújo Pereira ser comunista é tão divertida. Diverte-me tanto. Pois é, a mim também. Foi por isso que eu trato de repetir muitas vezes. Mas repara, se não houvesse BPN, o Estado tinha mais quê? Tinha mais 4 dinheiro. mil Sim, milhões sim, de tinha, euros. indiscutível e... Sabes a que é que sou este número? 4 mil milhões de euros. Essa parte é indiscutível. Sim, isso é indiscutível, isso é indiscutível. Ou seja, se nós fôssemos mais rigorosos e houvesse menos aldrabões em Portugal, a crise seria, não seria tão grave. Mas deixa-me acrescentar que essa questão da gestão dos bancos, o Estado não deixou o mercado seguir as suas... Falhou. Essa é que era a pureza dos princípios. O banco falhou. Sim, foi o Estado, em primeiro lugar, que decidiu Sim, privatizar. pois Também, foi, embora aí essa nacionalização, não sei se foi bom ou se foi mal, sei que o mal foi a trafolhice que veio depois. Agora, a questão aqui é, quando nós pegamos nesta história do empobrecimento, aliás, houve outro estudo que disse que nós voltamos para níveis de vida de 2004. É o mesmo da União Europeia. Mas quem ouça geralmente falar a extrema-esquerda parece que regressamos para níveis foi de 1904. E não foi de 1904, foi de 2004. Convém pôr as coisas na justa medida. É evidente que nós estamos a falar do sofrimento de pessoas que deixam de conseguir pagar casa, que têm dificuldades Estamos a falar em média. Há aquela história dos 2 frangos, não é? Estamos a falar em média. Agora, este retrocesso de vida, como João Miguel Tavares comeu 2 dizer, frangos, houve alguém que não comeu frango nenhum. Exatamente. Mas este retrocesso no modo de vida, como estava o Pedro a dizer, quer dizer, qual é a novidade? É evidente que isto ia acontecer. Sim. E, portanto, isso não há novidade nenhuma. E atenção, e deixa-me só sublinhar isto, aconteceria ainda que não houvesse PPN. Isso é que tem que as pessoas têm que ter na cabeça. A novidade é a dimensão do empobrecimento e é a repercussão do empobrecimento que é muito diferente da previsão dessa repercussão. Portanto, o que estava previsto que a repercussão fosse por Vítor Gaspar e outros, não tem nada a ver com aquilo que é de facto a repercussão desse empobrecimento. Ficou esclarecida... É trágico, por isso é que eu não... Está esclarecida a confiança do Ricardo Araújo Pereira no futuro dos outros. O Pedro Mexia declara-se a Monti. Foi alguma notícia que leu no jornal e... Não, Ricardo anda anos a tentar que isso pegue. Não, mas estou a conseguir. A Monti, porque uma das coisas mais inquietantes da política europeia e da crise europeia foi que o político mais interessante e mais lúcido que apareceu não foi eleito. E demitiu-se agora. E demitiu-se agora porque regressou da cripta Berlusconi, dizendo que é preciso dar credibilidade à Itália, o que é muito divertido. Ele é o homem indicado por isso, não é? Neste momento, Berlusconi, felizmente, não está em riscos de ganhar as eleições. Nas sondagens italianas está, inclusive, atrás de um palhaço. O que para ele deve ser... Em sentido próprio, não é aquilo que se chama aos políticos em geral. Não é em sentido próprio, que é o segundo partido, um novo partido que se chama Cinco Estrelas, uma coisa do género. O Beppe está à frente dele? Está em segundo lugar. Mas, aparentemente, Monti, enfim, nós não seguimos em detalhe, nem eu, a política italiana, mas parece uma pessoa que sabe o que quer e que tem alguma sensatez e outras características que o João Miguel não aprecia muito. Mas essa credibilidade que era muito importante neste momento, nós não temos líderes europeus que se vejam. De repente Berlusconi tirou o tapete a Monti e Monti vai-se embora. Agora Berlusconi diz que, afinal, se Monti se recandidatar, ou se candidatar, porque ele nunca se candidatou, que afinal desiste e que já não avança. E, portanto, temos a dupla perplexidade. Por um lado, tivemos um líder minimamente inspirador, ou pelo menos decente, que não foi eleito, e agora já nem com isso contamos, aparentemente. 2 frases breves sobre este tema, porque temos pouco tempo. A única questão aqui é que isto mostra a fragilidade da solução para Portugal, porque há muita gente que anda à procura do seu Monti aqui no retângulozinho, não é? E, portanto, nota-se que realmente sem o voto popular há sempre ali um pezinho de barra, há uma fragilidade estrutural de base, por muito competente que a pessoa seja. Há algum paralelismo entre a situação italiana e a portuguesa, Ricardo? Eles tentaram, não sei porque aquilo que cá se costuma designar por suspender a democracia durante 6 meses, não é, eu acho que é um pouco mais duro do que o Sr. Monti. Agora, o Sr. Monti é um catch-22, de facto, é um político que se demite, que é uma evidência de decência e é aquele problema. Se ele se demite é porque é decente, logo não pode ser político, porque é um catch-22. Pronto, já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente a Monti, numa semana em que voltou à baila o projeto de criminalização do enriquecimento ilícito que
O Tribunal Constitucional já chumbou em abril e temos pouco tempo para este tema. Eu sou contra. Contra Tá. a criminalização? É a tua intervenção. Não. Eu também sou a favor disto, de enfiar um decreto lá até passar. Eles vão de engolir aquilo, os juízes. Vamos vencê-los pelo cansaço. É esta questão do ónus da prova, da inversão do ónus da prova que está em causa. É possível fazer esta lei sem haver inversão do ónus da prova, Pedro Mexia? Não sei, Pois, não é o que esta lei tem. E eu aprecio muito os filmes do Dirty Harry e gosto muito. Mas eu acho que o combate à criminalidade e o enriquecimento ilícito é um problema sério, deve ser feito com base em alguns formalismos. A inversão do ónus da prova é um mecanismo que não é recomendável e não é por insistência, não é pela insistência que ele se vai tornar recomendável. Entende a insistência da Ministra nesta matéria, João Miguel Tavares? Entendo, porque acho que não há leis separadas do seu contexto e, portanto, eu entendo, tal como a Ministra, que em Portugal esta é uma lei muito necessária. Sim, Mesmo com a inversão. é óbvio que ela é necessária. Mas Isto ninguém- convinha que respeitasse as outras Convinha que leis. respeitasse, com ninguém- certeza. Eu também já vi juristas nomeadamente a respeitáveis. Constituição, aquela lei. Claro. que está Eu já lá em vi cima. juristas respeitáveis defenderem que é possível fazer isto sem inversão do ónus da prova. Pronto, então, força. Por outro lado, eu agora todas as semanas ando a receber cartas em minha casa com imensos problemas de inversões de ónus da prova verdade. com o fisco. Com o fisco, português. é verdade. E, portanto, já agora, se puderem também colocar o fisco de acordo com a Constituição Portuguesa, eu verdade. ficaria muito grato. Está na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta portas fechadas nas comissões parlamentares. A propósito das declarações de Nuno Santos. Aparentemente, Nuno Santos, depois de ter tido um processo disciplinar na sequência de ter feito declarações numa comissão parlamentar, pediu à Presidente da Assembleia da República, enfim, que comentasse este assunto. E a Presidente da Assembleia da República fez uma declaração espantosa em que disse que só os deputados é que gozam de imunidade, quando não era imunidade que Nuno Santos reclamava, e disse que, se for caso disso, as pessoas podem pedir comissões à porta fechada. Ora, um diretor de uma estação pública foi sancionado, ou pode vir a ser sancionado, por causa de declarações que prestou num órgão de soberania. E o que diz a Presidente da Assembleia da República é que fechassem a porta e ao menos ninguém sabia isso. Eu acho que essa é uma... Se era para dizer isto, mais valia não ter respondido. Ainda por cima é falso, porque no dia seguinte toda a gente saberia. Claro, evidente. 5 minutos O depois. João Miguel Tavares decreta mais clareza e menos queixinhas. Sim, é por causa de um comunicado da Newshold, que é aquela empresa A Newshold, que é a empresa angolana que detém controla o Sol, o jornal e que Sol. toda a gente diz aparentemente com verdade, de que e ela própria confirmou que está diz muito interessada. que está interessada na O RTP. aparentemente é que provavelmente é o único concorrente verdadeiro à RTP. E fez um comunicado muito eriçado e muito indignado. Muito? Não é? Eriçado. Eriçado. E muito, tu sabes que eu tenho dificuldades na articulação. Não, é essa. Muito enguiçado. Já gozam comigo. Não, eu não percebi a palavra, eu não percebi a palavra. Já não se pode dizer. Se eu fosse coxo, ninguém gozava comigo. Como sou deficiente da fala, vocês... Bom, Se não andasses no programa... Este programa, a locomoção deste programa não, Não, é é uma, pouco, é pouco. não é Temos um que começar a aspecto fazer isto à essencial. volta da mesa, sempre a circular. dá mais das E a vistas única coisa do- que eu acho é que acho que para primeiro comunicado supostamente esclarecedor está demasiado irritado. Eu menos calma, mais explicações. Mas o comunicado é muito engraçado, porque eles dizem nós comunicado- temos dinheiro, é? Nós temos dinheiro. Todo o comunicado é divertidíssimo e eu aconselho a ser lido. O Ricardo Araújo Pereira decreta que se google capitalismo. Sim, porque Eric Schmidt, que é o presidente da Google, manifestou-se esta semana orgulhoso do esquema de fuga aos impostos que montou para o Google e acho que é muito bem sucedido com paraísos fiscais e a Google tem fugido a impostos no valor de milhares de milhões de euros. E aparentemente legal, não é? Sim, e alguém lhe perguntou, mas acha que isso é decente e tal? E ele disse, chama-se capitalismo. Foi a frase. Então, é. E é aí que eu também fico comunista outra vez. Vou É- pegar outra vez o Outra casaco. vez. O João Miguel Tavares passou este programa de um A bocadinho... expressão vira Esquizofrenia casacas. Sim, é esquizofrénico. Transformismo. Há esquizofrenia aqui. Está concluída mais uma reunião da semana, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.